Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP. E agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Segunda-feira, dia 6, começando aí mais uma semana, a primeira semana inteira, né, de janeiro. Já estamos começando aí a voltar aos poucos à nossa normalidade. Semana que vai ser marcada pela reapresentação do São Paulo no próximo dia 8, na quarta-feira, né, quarta-feira, o São Paulo vai se reapresentar se apresentar lá no CT da Barra Funda. Vai ser uma apresentação rápida, tá? Até porque no próprio dia 8, o São Paulo vai pegar o voo até os Estados Unidos, onde lá nos Estados Unidos, lá em Miami, vai fazer toda a sua preparação para a pré-temporada, vai fazer todos os treinamentos, vai estar alocado lá no CT que é do Inter Miami e vai realizar 2 amistosos válidos pela FC Series, que vai ser contra o Cruzeiro no dia 15 e contra o Flamengo no dia 19. Inclusive, pós-dia 15, aí vai ter o dia 16, no dia 17, 10 a 12 jogadores vão sair ali da delegação e vão vir aqui ao Brasil, vão juntar mais um pouquinho de alguns jogadores das categorias de base para complementar um time de pelo menos 22 jogadores que vão estar disponíveis para enfrentar na primeira rodada, né, da segunda rodada do Campeonato Paulista, o primeiro jogo do São Paulo no Paulistão, já no dia 20. Enquanto isso, o mercado da bola tá aí, correndo solto. A gente vai falar um pouquinho, trazer um pouquinho do que a gente sabe de algumas situações do mercado. Caleri no River, eu trouxe com exclusividade aqui sobre a ligação de Marcelo Gallardo com o Caleri, a gente conversou isso no sábado. Pois bem, no domingo começou, né, a vir outros jornalistas até de fora do país trazer sobre essa possibilidade. O River Plate ainda não está convencido da desistência do Caleri, mesmo o próprio Caleri falando não, que quer continuar no São Paulo. Existe até uma certa aproximação dos dirigentes do River com algumas pessoas que trabalham no staff do Caleri, então nutrem essa expectativa. E aí o River gostaria de fazer uma boa proposta financeira para, quem sabe, até balançar o São Paulo nesse sentido, e aí o clube tentar convencer o Caleri de que o melhor seria uma negociação. Mas São Paulo só vai negociar o Caleri mediante uma proposta muito fora da curva, e o próprio jogador também não pensa em sair. Eu torno a ser repetitivo, o Caleri hoje, pelo que eu pude apurar, o Caleri só sairia do São Paulo para o All Boys, a não ser que a diretoria fale, não contamos com você, vai procurar um outro clube, acontecer alguma coisa muito fora da curva desse sentido. Mas o River deve realmente realizar uma nova tentativa, mas acho muito difícil. Acho que tem que acontecer uma série de fatores que fogem do comum neste momento para o Caleri de fato decidir uma transferência para o River Plate. Eu sei que tem um pessoal até comentando, ele é torcedor do Boca e tudo, mas não é nem isso que pesa, tá? É muito realmente o fato do Caleri querer continuar no São Paulo. Inclusive, pegando o gancho aí dessa questão de Caleri, River Plate, que o Caleri não vai para o River e tudo, eu tenho uma proximidade interessante com o pessoal lá do Caleri. Acho que de jogadores e de fontes que a gente tem, acho que é o mais próximo ali que eu tenho. E aí eu pude conversar mais um pouquinho para entender, lembra que eu trouxe lá aquela informação, aí estão repercutindo, vamos conversar mais um pouquinho e tal. E aí a gente conversou algumas coisinhas. Um ponto importante é que o Caleri está muito confiante de que 2025 ele vai realizar um sonho que ele tem com a camisa do São Paulo, que é o quê? Ser campeão da Copa Libertadores da América. Ele tem como
anseio, né? Ele tem como desejo, ele como jogador sul-americano, de conquistar naturalmente essa competição, mas juntando isso ao vencer a competição com o São Paulo, é um grande objetivo que ele tem e ele está convicto de que em 2025 ele pode conseguir isso. Caleri ficou muito sentido com jogos contra o Botafogo, até porque foram erros capitais em que ele teve, né? Tanto na ida lá no Newton Santos, na volta perdeu gols e ainda perdeu o pênalti, mesmo fazendo aquele gol de cabeça. Então ele sentiu muito, muito mesmo. Posso afirmar com todas as letras que ele sentiu muito esse jogo contra o Botafogo. E aí depois ele teve a contusão dele, e aí sequer terminou a temporada. Mas fisicamente ele está inteiro, tem se preparado, não só fisicamente, mas psicologicamente também, para um 2025 ser diferente, um Caleri voltando a ser decisivo, assim como foi em 2023 na Copa do Brasil. Um Caleri que quer de fato conquistar mais títulos pelo São Paulo, principalmente a Copa Libertadores da América. Tá meio que o pessoal do São Paulo ficou meio sentido com esse jogo contra o Botafogo, ainda martela na cabeça. E aí o pessoal tem se conversado ali de que em 2025 as coisas têm que ser diferentes. Todo mundo resetou a cabeça, todo mundo tirou férias, aproveitou a família e agora vai 100% focado para, quem sabe, conquistar esse objetivo em 2025, tá bom? Outro ponto importante. O Jonathan Caleri, né, nesse assunto de River Plate e tudo, a gente foi checar novamente, a gente já tinha essa informação, mas a gente foi checar de novo, até porque para ver se realmente não houve nenhuma valorização, não houve alguma coisa nesse sentido em relação à multa do Caleri. Lembrando que ele tem vínculo até dezembro de 2026 com o São Paulo, uma renovação que aconteceu foi no ano passado, se eu não me engano, ou no ano retrasado, agora me falha, acho que foi no ano passado, que ele renovou o seu contrato com o São Paulo até dezembro de 2026, então ele tem um contrato longo ainda, um contrato extenso, e eu pude conversar com algumas pessoas que ainda é cedo para conversar sobre uma renovação de contrato, não é a pauta neste momento. O São Paulo tem outras renovações que gostaria de fazer, mas a multa do Caleri é altíssima, está em 270 milhões. Então qualquer clube que queira de fato fazer o pagamento da multa do Caleri teria que pagar essa quantia e aí ficaria a cargo do jogador de decidir. Mas, cá entre nós, essa multa dificilmente será paga por algum clube, qualquer clube do mundo que queira o Caleri. Acho difícil pagar essa quantia. Mas aí o São Paulo sempre pondera de que tem um jogador negociável que iria avaliar qualquer possibilidade, mas até o momento também o São Paulo afirma que não recebeu absolutamente nada do River Plate, apesar de saber do interesse dos argentinos no jogador. Mas, repito, o Caleri deve continuar tranquilamente aí no São Paulo, tá bom? Nessa segunda-feira, a expectativa é bem grande de Enzo Dias desembarcar em São Paulo para seguir para o CT da Barra Funda, realizar os exames médicos e assinar o contrato válido por uma temporada, contrato de empréstimo com o River Plate, empréstimo de uma temporada até dezembro deste ano, e aí dependendo se ele bater uma meta de 60% dos jogos em até 45 minutos ele estiver em campo, o São Paulo será obrigado a pagar 2,3 milhões de dólares para o River Plate para ter o jogador em definitivo. Esse novo contrato teria validade por 3 anos e esse valor de 2,3 milhões de dólares seriam parcelados nesses 3 anos. Seriam parcelas anuais igualitárias nesses próximos 3 anos. O jogador é aguardado para ser confirmado logo como o segundo reforço do São Paulo para essa temporada. O São Paulo já se reforçou com o Oscar, e aí agora essa situação do Enzo Dias já está muito bem estabelecido. O Enzo Dias não foi uma indicação do Zubeldia em nenhum momento, nem no meio do ano passado. Ele foi um nome que em algumas oportunidades foi oferecido, desta vez foi oferecido pelo River Plate. O São Paulo fez uma análise ali meio que criteriosa, ficou até meio assim de se de fato valeria a pena fazer essa contratação, mas no fim das contas o São Paulo entende que pode ser um bom ativo no seu elenco, não vai chegar para ser titular, mas que pode chegar para quebrar um galho. Então o São Paulo tem essa questão do Wendel que pode chegar só no meio do ano, então o São Paulo já gostaria de pelo menos garantir um lateral, já que neste momento só tem o Patrick, né? O Michel Araújo tem negociações avançadas com o Bahia, ainda não foi confirmado, mas deve ser confirmado em breve. Então o São Paulo só tem, o Yamal Lewis foi embora, só tem o Patrick, então por isso fez esse movimento para a contratação do Enzo Dias, para pelo menos ter 2 jogadores ali disponíveis para a posição. Então o Enzo Dias deve ser confirmado em breve. O Wendel também, nesse dia 6,
o São Paulo pretende assinar o pré-contrato com o Wendel agora para fechar de vez essa novela, pelo menos garantir que o jogador vai chegar. Se vai chegar agora em janeiro ou no meio do ano, é uma outra história que ainda vai ser negociada. Mesmo com toda essa situação do Porto, de querer ir na FIFA e tudo, que o São Paulo acha que é só balela, é só, sabe, é só birra. É aquela birrinha, sabe? O Porto queria uma coisa, não conseguiu. O Porto é aquela criança mal criada. Não conseguiu o que queria, começa a espernear, começa a dar chilique. Mas o São Paulo entende que tá tudo legal, então não vai ter nenhum problema na FIFA em relação a isso, até porque tem trâmites legais, tem propostas enviadas ao Porto, tem conversas comprovadas com o Porto de que não houve um aliciamento para o jogador e sim já houve uma negociação de fato. Nessa segunda-feira, o São Paulo espera assinar o pré-contrato com o Wendel. Assinando esse pré-contrato, o São Paulo entende que vai ter mais poder de barganha para, na mesa, chegar com o Porto e conseguir uma liberação imediata do lateral esquerdo. Então, São Paulo que vive aí a expectativa de, quem sabe, né, ainda nessa semana, fechar com mais 2 laterais esquerdos, o Enzo Dias e o Wendel. O Wendel um pouco mais difícil, mas pelo menos você garantiria o Wendel já no meio do ano para a sequência da temporada, tá? Então, é bem possível aí que o Wendel seja jogador de São Paulo nos próximos dias. Para a gente fechar, nesta semana também o São Paulo quer fechar as rescisões de contrato de Jackson Mendes e Orejuela. Tem reunião marcada com staffs dos atletas para encerrar esses vínculos. Ainda existem algumas pendências relacionadas ao ponto de vista financeiro, porque o Jackson Mendes tem contrato até dezembro deste ano, o jogador gostaria de receber todo o pagamento que tem direito até o final do ano. O Orejuela tem vínculo até março, também gostaria de receber essa questão. Com o Orejuela, as tratativas tendem a ser um pouco mais tranquilas e serem resolvidas de uma maneira mais rápida. O Orejuela, inclusive, o staff dele já tem conversado com algumas equipes, principalmente do futebol da Colômbia, para inserir o jogador. Já o Jackson Mendes é um pouco mais complexo, porque o jogador está meio que deitado no contrato, o staff gostaria de receber o mais rápido possível. Mas tem uma reunião essa semana que deve sacramentar o acordo, se tudo der certo. A expectativa, pelo menos da diretoria do São Paulo, é de sacramentar logo essas situações, rescindir os contratos para que os atletas fiquem livres e abrem espaço na folha salarial de 900 mil. Sim, os dois ganham aproximadamente 900 mil mensais, contando os dois juntos, tá? De salários, de tudo. Então o São Paulo conseguiria economizar uma baita de uma grana caso conseguisse a rescisão de contrato aí dos dois atletas, que em um primeiro momento não fazem parte dos planos da diretoria do São Paulo e nem do técnico Zubeldia. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Até a próxima, boa semana para todo mundo, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijo, abraço, fui!